Então veja que a palavra tem poder. Deus falou, a palavra foi feita tudo através da palavra. Por isso que a gente, muitas das vezes, tem coisas boas na vida da gente, porque a gente profetizou aquilo, mesmo às vezes nem lembra do que aconteceu, que você profetizou aquilo, nem lembra de tanto tempo, mas profetizou, aconteceu. Coisas mal também. Hoje é o que mais acontece nas famílias, o que está mais acontecendo. A gente fica falando besteira, xingando, falando coisas ruins, mal para os nossos filhos também, seja para a mulher, para o homem, xingando, você é isso, você é aquilo. Não, você está profetizando isso. Você não pode ter autoridade de profetizar coisas ruins para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Não pode, para sua mãe, seu pai, não pode. Tem que mudar a atitude, tem que mudar nosso modo de viver, nosso modo de falar. Às vezes, muita brincadeira, vou dizer assim, maldosa, falando besteira, falando ousadia, essas coisas. Mas sabe que aí todo mundo brinca, dá risada, eu sei. Mas está profetizando coisas ruins. Aí a gente vê pessoas xingando do nada. Eu também fazia isso antigamente. Mas graças a Deus eu me libertei com a força de Deus, do Espírito Santo. Eu me libertei. Porque, gente, não é fácil você tudo xingar. Não, vai ter momento que você na sua vida vai xingar de vez em nunca? Vai ter momento, mas não é que todo dia, toda hora, qualquer coisinha, xingando, ela é profetizando o mal. Aí depois cai numa doença doida, maluca, e não sabe por que foi. Sua vida, meu filho, foi de como foi? Foi de xingamento ou foi de oração? É claro que muitas doenças vem tanto faz para quem xinga como quem não xinga. Muitas doenças acontece isso. Mas a maioria da doença vem também porque fica xingando, fica falando besteira. Então nós temos que ter limite tanto para brincadeira, porque o inimigo gosta. Porque já que nós queremos brincar, por que não brinca com coisa de Deus? Nós católicos, nós cristãos, por que não brinca com coisa de Deus? Brinca com coisa que não presta. Aí todo mundo dá risada, todo mundo... é brincadeira, eu sei que é brincadeira, mas aquilo o demônio está gostando. Está gostando. A gente não vê ele dando risada, mas ele está o tempo todo sorrindo da gente, mangando de quem fala e faz o mal. Mesmo por brincadeira maldosa. Então tudo é limitado. Uma pessoa que quer viver a santidade é limitada às coisas. Porque sabe que a palavra tem poder. Tem poder. Tanto faz brincadeira como não. Porque repare, se você vem para a igreja, brinca com as coisas de Deus, brincando dentro da igreja e tal, ali Deus tá gostando, porque você está brincando, não é que você leva as coisas dele de brincadeira, mas você está brincando com algo que agrada a Deus. Então sua vida cresce espiritualmente. A gente não vê, mas cresce espiritualmente. Tem força. E a gente muda de vida, muda de atitude, muda os comportamentos. Então, para você ter autoridade em tudo, Tente viver o Evangelho, os 10 mandamentos, ler a Bíblia, o catecismo na igreja, tá todo domingo na igreja, confessando pelo menos de ano em ano. Mas você que quer viver mais firme, mais perto, próximo de Jesus, tem que ser 2 meses, 3 meses, pelo menos, para a sua santidade crescer espiritualmente. E você ter autoridade sobre o maligno, sobre o mal. Não é que às vezes pode ser que a gente cai no pecado e aí não confessou. Aí, através daquele pecado o inimigo usa a gente de alguma forma. Por isso que a gente fala mal às vezes do próximo, por isso que a gente critica alguém, por isso que a gente acaba machucando alguém com atitude, porque nós abrimos brecha para o inimigo entrar. Mas a gente não reza muito, reza, mas o Espírito Santo também é assim. Se você não está rezando mais, deu espaço, uma brecha para o maligno entrar, ele vai entrar. E o que acontece? Ele vai crescer. A tendência é crescer. A tendência é você cair mais pecado, porque você abriu a brecha. Então, não é porque eu e você
que estamos caminhando santidade. Ah, o inimigo nos usa sim. Temos que ter cuidado. Cautela. Porque não é que quando ele usa a gente também vai saber. Eita, isso aqui não foi coisa de Deus. Não foi coisa de Deus. Mas quando o inimigo usa você e você não tem o Espírito Santo, de alguma forma, você nem vai ligar. Ah, eu fiz isso, mas ele não vai se arrepender, não vai ter pensamento, eita, perdão, Senhor, que eu fiz aquilo, entendeu? Tipo assim, você falou uma palavra ou fez algo mal sem querer uma pessoa, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo comigo. Aí, mesmo que eu não vou lá outra pessoa pedir perdão, desculpa, explicar o que aconteceu, eu fico na mente, oh meu Deus, tu sabe que eu não queria fazer isso. Tu sabe que aconteceu isso não foi justamente só por causa de mim. Então é o Espírito Santo pedindo que você confesse a Deus, pedindo que você peça perdão a Deus por aquilo. Então você tem o Espírito Santo. Por quê? Porque a sua mentalidade é quem te acusa. Porque quando a gente peca, quando a gente tem um Espírito Santo forte, nossa mentalidade própria, ela acusa. Você tem que confessar aquilo, você tem que pedir perdão a Deus. E aí a gente pede perdão, a gente confessa. Então a força não é da gente. O confessar, o pedir perdão não é da gente. Ou então ficou triste, você ficou magoado porque fez algo de errado para alguém sem querer, ou às vezes até querendo, mas você se arrependeu. O perdão não vem de você, é que você tem o Espírito e aí ele faz com que você peça perdão e vá se confessar. Então tudo não é da gente, coisas boas, é coisas de Deus. É por isso que nós temos que dizer assim, para a gente fazer algo bom para alguém, uma caridade, usar de misericórdia com alguém. Eu não fiz mais além do meu dever. Porque a gente não faz mais do que aquilo que a gente nasceu para fazer. Então, vamos ter cuidado e cautela nas palavras que a gente fala, que a gente diz, que a gente brinca. Não é que você nunca vai falar uma coisa errada, não é que eu nunca vou falar uma coisa errada, mas diminuir, cada vez mais diminuir mais. Não é que nem você nem eu não vamos xingar. Não é isso, porque a gente uma hora vai escapar, não tem jeito. Então, mas se você é uma pessoa que ameniza sobre essas coisas, profetiza menos sobre essas coisas, mal, você é uma pessoa espiritual muito forte, muito alto, um espírito muito alto, o Espírito Santo em você. Então, cada vez que você menos faz coisa do demônio, mais cresce espiritualmente, cresce para Deus. Mas se você xinga muito, está diminuindo e se afastando de Deus. Então, a palavra ela tem autoridade sim. Tudo foi feito através da palavra. O próprio Jesus fala no Evangelho. Foi feito tudo através da palavra. E a gente acha que a palavra não tem autoridade. Por isso que muita gente fala assim, meu filho, que não sei o que, estressada, já vi várias mulheres estressadas e falar besteira com o filho. O pai falar besteira com o filho, não. Xingar, não, meu filho, não pode. Principalmente, eu vou dizer, se filho já tem autoridade, já tem a palavra já tem poder na boca do filho, imagina você e eu que sou pai e vocês, mãe. Nós temos autoridade muito grande sobre nossos filhos. A gente não tem noção. Você vai falar coisas boas para ele vai ser umas coisas boas. Mas você profetizar coisas más, pode ter certeza que ele vai ser coisas más. Então vamos ter cuidado, cautela, diminuir mais as palavras maldosas, as palavras maus. Procure a silenciar. Sempre eu digo isso, quando estiver no momento de raiva, procure a silenciar. É melhor do que você falar besteira e fazer besteira. Porque na hora da raiva você está com o demônio. Ou seja, o demônio está perto de você. Na hora que eu estou enraivado aqui, não é Deus que está comigo, é o demônio que está perto de mim, está dentro de mim. Então eu vou explodir
errado. Não foi